Antes eu achava que o livro de Judas também era um livro que era excluído, né? Mas não é Judas Iscariotes, não. Eu também achei que era Judas Iscariotes. É porque tem um Judas que é irmão de Jesus. Judas irmão de Judas? Não, irmão de Jesus. Ah, irmão de Jesus. Parece que o discípulo é irmão do sangue dele. Parece, se eu não me engano, é isso. Agora, o nosso estudo sobre, deixa eu lembrar o tema, a formação da Bíblia, divisão da Bíblia, manuscritos e livros apócrifos. Bora lá. Então, aí a Bíblia, como já foi falado aqui, ela é formada no Antigo Testamento pelo Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, que em hebraico é o quê? Em hebraico é a Torá. A Torá que também significa a lei. Está toda a lei lá escrita. Esqueci de colocar essa parte. E aí, depois do Pentateuco, vem os livros históricos, como vocês já disseram, vai de Josué até Esther. E aí tem os livros poéticos, que é Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, e tem os Jó. E aí tem os profetas maiores, profetas menores. E aí tem o Novo Testamento, que é Evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as epístolas, que são as cartas, depois vem a revelação. Aí sendo que as epístolas, que as cartas, primeiro é todas as cartas de Paulo, depois vem a dos outros apóstolos. Então, eu estava lendo, né? Tem alguma lógica nessa formação da ordem dos livros? Entendeu? Aí, na verdade, é o pessoal que decidiu colocar assim, entendeu? Aí por isso que vai ter pessoas que vão se escandalizar. Mas assim, foram pessoas que elas falaram, não, é melhor a gente organizar assim. Foi uma decisão humana de deixar, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos que a gente chama, que são os evangelhos que são bem similares. Aí depois vem João. Aí depois dos evangelhos eles colocou o livro de Atos. Que o livro de Atos é o quê? É os Atos dos Apóstolos, né? Muitos chamam de Atos do Espírito Santo também, porque é o Espírito Santo que fez todos aqueles milagres, né? Então, primeiro Evangelhos, depois o Atos dos Apóstolos. Aí o pessoal preferiu organizar assim, e depois as epístolas. Aí primeiro eles colocaram mais de Paulo e depois os outros apóstolos, porque Paulo foi o que fez mais cartas, né? Então eles preferiram organizar assim, e por último o Apocalipse. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ordem que está na Bíblia não significa a ordem que eles foram escritos. Tipo, primeiro foi escrito Mateus, depois Marcos, depois Lucas, João. Não foi assim. Eles colocaram, eles acharam por questão didática melhor colocar assim. Porque se imaginei se fosse colocar em ordem cronológica, aí vamos supor que Mateus ia ficar no começo e Marcos no final, e Apocalipse no meio. Ia ficar meio estranho, né? Aí eles acharam melhor organizar assim, mas foi uma decisão humana. Aí essa divisão da Bíblia é a divisão que a gente faz, na maioria das vezes. Mas qual é o nome deles? Os judeus, eles fazem uma divisão diferente, que é a seguinte: eles chamam os 5 primeiros livros de Torá, como a gente viu que é a lei, e aí os profetas eles chamam de Nevim. Aí o Nevim é os profetas maiores, os profetas menores, o livro de Juízes e o livro de Josué. Ok? Aí Samuel e Reis também. Porque no livro de Samuel tem o Samuel, que ele é profeta, e no livro de Reis aparece Elias, Eliseu, que também são profetas. Então esses livros todinho entram no Nevim. Aí depois tem o Ketubim. O Ketubim é os escritos, que aí é todo o resto, é Salmos, Provérbios,
Cantares, os livros históricos, tudo mais. Aí entra nessa parte do querubim. Aí, se você pegar o T de Torá, T de Torá, aí depois pega o N de Nevim e pega o K de querubim. Aí você junta esses três. Aí vai formar a palavra Tanakh. O Tanakh é toda a Bíblia do Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh. Então, para os judeus, quando você ouvir um judeu falar Tanakh, significa o Antigo Testamento, que é essas leis, T de Torá, N de Nevim e K de querubim. Ok? E aí, por exemplo, Cristo, ele fala várias vezes: a lei e os profetas testificam de mim. Quando ele estava falando isso, ele estava falando a lei, que era a Torá, e profetas, que eram Nevim, que, como eu disse, eram profetas maiores, menores, né? E Josué, Samuel, reis e juízes. E aí, toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, lei e profeta, se refere a isso. E aí, por exemplo, aí isso é a divisão da Bíblia, né? Aí vem a formação da Bíblia. A Bíblia foi formada, né, escrita por cerca de... Eu tinha anotado, não está aqui. Está aqui. Por cerca de 40 homens diferentes escreveram a Bíblia, do período de 1500 a.C. até, sei lá, 100 depois de Cristo, né? Vamos supor um período de 1600 anos escrevendo a Bíblia. E aí, agora está fugindo. Sim. Aí agora vem para a formação da Bíblia em si. Aí agora que vem algumas coisas. Sim, falta explicar algumas coisas. Na época de Cristo, a gente sabe que ele falava o aramaico, certo? Ele falava mais alguns também, né? Então, na verdade, eu fui ver, ele só falava o aramaico e ele sabe um pouco do hebraico. Aí ele falava o aramaico e sabia um pouco do hebraico, porque ele lia, tinha que ler alguns trechos da Bíblia que estava em hebraico. E aí a Bíblia é o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego. Aí por que o Antigo Testamento é em hebraico e aramaico? Porque a língua do povo hebreu era o hebraico. E aí eles foram conquistados pelos babilônios, certo? E aí surgiu o idioma aramaico, ele surgiu com um povo chamado arameu. Aí esse povo, a língua dele era mais fácil de falar na época. Então de aprender pelos outros povos. Então quando as potências da época conquistavam os territórios, eles divulgavam essa língua do aramaico, porque era mais fácil de dominar um povo que tivesse uma língua administrativa, né? Que todo mundo falasse. E aí, primeiro foi o Império Assírio, ele difundiu o aramaico, e depois o Império Babilônico também. E aí, como os hebreus foram conquistados pelos babilônios, então todos os escritos hebraicos que foram feitos na Babilônia foram feitos em aramaico. Por exemplo, não sei se Isaías foi feito em aramaico, mas, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, esses profetas, né, que viveram lá na Babilônia. Aí foi feito em aramaico. E aí o Novo Testamento todo foi feito em grego. E aí Cristo falava aramaico, como eu falei. E aí tem algumas questões. Por exemplo, a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita de 1500 a.C. até cerca de 450 depois de Cristo, que foi o livro de Malaquias. Aí depois começa o período intertestamentário, né? De 450 a.C. até Cristo.
Aí nesse período de cerca de 400 anos, é onde a gente acredita que foram feitos os livros apócrifos. Que aí, assim, eles dão uma autoria duvidosa. Por exemplo, teria sido lá que foi escrito o livro de Enoque. E aí eles dizem que o livro de Enoque, sei lá, foi feito bem antes, né? Mas na verdade foi feito naquela época. E aí eles dizem que, sei lá, eles inventam livros de terceiro, quarto Esdras, livros de Eclesiástico, Baruque, Judite, como ela foi falar, né? E aí eles inventam todos esses livros e dizem que foi feito bem antes, mas foi feito na época do período testamentário. E aí existem umas questões que eu vou pedir para a Débora pesquisar. Pesquisa aí sobre papiro. Papiro, sim. E mostra umas fotos. Aí o papiro, o que é o papiro? Né? É uma plantinha que fica nas beiras. Bota imagens. Não, mas. Bom, mas eu acho que dá para ter uma ideia. O papiro, ele era um negócio que era feito de uma planta que se chamava papiro. Por isso que ele significa papiro. E aí ele existia em abundância, muita abundância mesmo no Egito. E aí era a forma com que eles faziam para escrever, né? Aí sendo que antes do papiro tinha a escrita cuneiforme. Você já ouviu falar, né? Na escola você já ouviu falar. Que era lá no pessoal da Mesopotâmia, eles tinham muita argila, que era um pouco mole, mas bastante dura. Qual é o nome? Nome? A escrita cuneiforme. Ah, não sabe. Também. Não, mas pesquisa aí escrita em unhas. Unhas? É. Como é que é? Pode pegar mais. Aí o que acontece? Eles pegavam um bloco de argila e faziam unhas assim, ó, com, sei lá, um prego, faziam marcas. Aí aquela era a forma de escrita. Aí no Egito não tinha muito dessa argila. Aí eles inventaram o papiro. Aí, ó, tá vendo? Aquele bloco ali, eles pegaram tipo um prego e faziam aquelas marcas. Aí essa é a escrita cuneiforme. E aí, como no Egito, pelo que eu entendi, não tinha muito dessa argila, né? Ou não tinha essa argila, sei lá. Aí eles tiveram a ideia de fazer o papiro. E aí o papiro dava para escrever, registrar as coisas, tudo, né? E aí depois aconteceu alguma coisa que teve um país, ou uma região, que cortou laços com o Egito. Aí o Egito deixou de dar o papiro para eles. Aí a forma que eles conseguiram, né, de continuar escrevendo foi inventar o pergaminho. Aí foi na cidade de Pérgamo, foi a região de Pérgamo, se não me engano, que cortou relações com o Egito. E aí o cara deu uma ideia de pegar couro animal e escrever nele. Aí o pergaminho, ó, ele é feito de couro animal. E aí, uma coisa interessante do pergaminho é que como é que eu vou demonstrar isso? Vou pegar outro microfone. Pergaminho é assim, ó, tem duas. Parece um rolo de macarrão. Dois rolos de macarrão, pronto. Aí tem um papel. Aí, por exemplo, você quer ler Isaías. Aí você está em Isaías 2, certo? Você quer ir para Isaías 3. Vê se você acha ele. Aqui, esse aí. Pronto, esse aí. Aí vamos supor que eu quero ir para Isaías 3. Aí eu vou girando esse para ele dobrar o papel aqui e vou desenrolando esse. Aí eu vou passando. Tá dando para entender? Vou passando. Aí se eu quero voltar, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou recolhendo esse lado e puxando esse. E aí a Bíblia toda era feita de rolos. Aí cada rolo era um livro. Aí, por exemplo, você tinha um rolo de Isaías. Aí era o pergaminho de Isaías. Não tinha um livro completo como esse. Aí tinha um rolo, por exemplo, de Jeremias. Aí eram vários rolos da Bíblia, né? Vários livros. Aí, o que acontece? Eu vi o cara falar que esses livros, esse material era muito caro, entendeu? Não era acessível. Pergaminho,
papiro era algo caro, nem todo mundo tinha acesso. Além da dificuldade de você saber ler e escrever, que era difícil, você ainda tinha que ter condições materiais para comprar isso. Na época do Novo Testamento, para você comprar um pergaminho, um papel, era o equivalente a 4 dias de trabalho manual. Para você comprar uma folha. Então, tipo, imagina. E aí, por isso também, que o Novo Testamento, acho que até o Antigo Testamento também, todas as letras, elas eram juntas, sem espaço nas palavras. Então, por exemplo, se você escrevesse lá, casa de fulano, aí não tinha separação entre as palavras. Imagina você ler um texto sem separação de palavras, né? Você se perde ali. E aí eles faziam isso para aproveitar o máximo possível. E aí entra nessa questão do Novo Testamento. Aí o Novo Testamento, como os cristãos estavam sofrendo muita perseguição, né? E aí, falta eu explicar um negócio. Tanto o papiro quanto o pergaminho, eles são chamados de manuscritos, ou seja, escritos à mão. Tudo isso faz parte de manuscritos. Aí, por exemplo, essa Bíblia aqui não é um manuscrito, porque ela não é escrita à mão. Mas um caderno da gente seria um manuscrito, porque a gente escreve a mão dele. E aí, naquela época, no Novo Testamento, ele estava. As cartas, evangelhos que estavam sendo escritos, devia ser passado rapidamente para as pessoas, para se espalhar pelo mundo a mensagem. Aí, pense, o pergaminho e o papiro eram caros. Como é que eles iam fazer isso? E aí, na época, você tinha que passar uma mensagem rápida. Então, não dava tempo de o cara estar andando com um monte de rolo. Imagina, estar andando com um rolo de madeiras. Lucas, cada um rolinho daquele, né? E aí ele vai, peraí, vou te mostrar Mateus aqui. Aí ele está aqui, assim, rolando tudo bem rápido, cara. Aí não era prático. Aí foi quando eles começaram a usar o esquema de POS, que é o quê? Páginas quadradas que são costuradas na época. E aí eles botavam uma capa de couro. Se você quiser pesquisar aí, potes. Quê? Potes. Potes. Vê se está escrevendo certo. Não, é C-E. C-E. Não. C-O-D-I-C-E. D-I-C-E. Potes. Não sei se você vai mostrar. Dá para dar um zoom? Como é que tá zoom? Ó, tem aquele quadrado ali, você já para você ter uma ideia. Aí, os pódices eles eram mais práticos nisso, porque você poderia acessar mais rapidamente, né? E era mais fácil de transportar, porque você podia colocar vários livros juntos, por exemplo. E aí expandiu tanto essa questão do pódice que hoje todos os nossos livros são em formato de pódice. Ninguém utiliza mais pergaminhos naquele formato lá. Aí, pronto. Aí nessa época do Novo Testamento também começou a surgir muitos livros apócrifos também. Porque tipo, o Velho Testamento estava feito, né? Mas o Novo, não existia noção de Novo Testamento, só estava tipo, surgiu o Evangelho. Aí o pessoal estava anunciando o Evangelho. E ao mesmo tempo os apóstolos estavam enviando cartas. E aí, não só os apóstolos, como outras pessoas estavam enviando cartas. E aí, depois de alguns anos, por 100, 200 anos, depois de Cristo, começou a surgir essa questão. Qual desses livros a gente tem que usar? Qual dessas cartas? E aí começou a discussão, né? Porque, por exemplo, coloca aí, coloca lista de livros apócrifos. Vai encontrar ela pesquisando. Aí surgiu muitos livros apócrifos. E aí, esses livros apócrifos, por exemplo, surgiu o Evangelho de Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Barnabé. Aí você coloca ali todos.
Olha, lista de livros apócrifos. Pode ser. Olha, por exemplo, você tem Apocalipse de Sidraque, Apocalipse de Moisés. Sobe aqui, sobe lá. Primeiro livro de Adão e Eva. Livro de Jubileus. Apocalipse de Esdras. Salmo de Salomão. Salmo 151, porque a Bíblia só tem Salmo 150. E aí você tem. Tem mais? Tem vários livros. E aí tem os livros apócrifos do Novo Testamento também. Tinha 5 livros de Salomão. Então esses aqui não estão os deuterocanônicos. O que é os livros deuterocanônicos? É os 7 livros apócrifos que a Bíblia Católica considera, né? Que é Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Baruque e tem outro. E além disso, eles acrescentam 1 ou 2 capítulos ao livro de Daniel e Judas e ao livro de Esther também. E aí, eles acrescentam essas coisas. Eles acrescentam essas ideias aí. E aí, por exemplo, se você for para. Deixa eu ver. Sim. Aí como é que você sabia que um livro é ou não apócrifo? Primeiro pelo testemunho interno dele, porque aí você, olhando para o conteúdo, você vai entender que é a palavra de Deus. Certo? Pelo conteúdo dele, está de acordo com o Evangelho. E segundo, você vai ver o texto, como é que diz? A consistência dele com o resto dos Evangelhos, para ver se ele não está contradizendo. Então, por exemplo, se você pegar esses livros deuterocanônicos, por exemplo, o livro de, se eu não me engano, é o livro de 1º e 2º Macabeus, no final ele diz o seguinte: eu escrevo essas coisas, mas eu acredito que pode dar certo, mas talvez não esteja. Mais ou menos ele disse isso. Tipo, nunca uma escritura inspirada por Deus, um autor no final ele vai dizer, talvez isso esteja certo. Não, a palavra de Deus ela é autoritativa, ela está certa e acabou. Ela não pode dizer que talvez esteja certo. Além disso, em algumas desses livros, tem umas doutrinas estranhas, por exemplo, oração aos mortos. Se eu não me engano, no livro de. Aí tem oração aos mortos, tem algumas coisas que vão contra. Por exemplo, tem uma parte que diz que se você orar e dar esmola, você alcança a vida eterna. Mas só que Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém alcança a vida eterna sem Ele. Então, o Antigo Testamento está dizendo, se você der esmola, você alcança a vida eterna. Mas não tem isso. Só Jesus dá a vida eterna. Então, é uma coisa contraditória com a Bíblia. Entendeu? Então, eles foram analisando isso e chegaram à conclusão de que não poderia fazer parte da Bíblia Sagrada. Né? E aí, por exemplo, muita gente vai dizer que teve um concílio de Constantino, que muita gente vai dizer, nesse concílio, esse imperador decidiu quais iam ser os livros da Bíblia. Então, isso é uma interpretação equivocada das pessoas, porque não foi nesse concílio que foi decidido os livros da Bíblia. Na verdade, já estava circulando muitas cartas e livros da Bíblia, e as igrejas, elas já estavam considerando esses livros que a gente considera hoje, os 27 do Novo Testamento, para ela já eram livros autoritativos. Então o que Constantino fez só foi bater o martelo. Esses livros aqui é que são do Novo Testamento. Ele só bateu o martelo, mas já existia um consenso entre as igrejas de que aqueles livros eram para a palavra de Deus. E aí, por exemplo, até nesse começo da igreja, toda a Bíblia era lida por extenso e não existia divisão de capítulos e versículos. Então, se você quisesse saber alguma parte específica de Mateus,
você tinha que ler o Mateus todo. Aí só lá para 1200 depois de Cristo, cadê? Nossa, me perdi, Paulo. Assim, lá para 1204, aí apareceu um nome que é Stephen Langdon, que ele fez a divisão da Bíblia em capítulos. Mas só que fora ele, apareceu outros caras também querendo dividir, porque as pessoas estavam querendo ler a Bíblia, mas só que era muito difícil. Por exemplo, eu vou dizer para você ficar, estou discutindo a Bíblia com você, aí você diz, não, pois é que você está falando está errado. Aí você falou, mas me mostra. Aí você tinha que ler o livro todinho, não vou demonstrar para ele. Aí os caras começaram a tentar dividir a Bíblia em capítulos. Aí surgiram várias ideias, várias divisões, né? Aí foi esse cara que dividiu a Bíblia em capítulos do jeito que a gente tem hoje. Por exemplo, eu estou aqui em Isaías 7. O capítulo 7 ele começa com sucedeu, pois, dias de Acais. Esse é o capítulo 7. Mas vamos supor que teve outros caras que fizeram outras propostas de capítulo. Vamos supor que para outro cara, o capítulo 7 começou aqui, ó. Engorda o coração deste povo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então esse cara ele fez uma divisão da Bíblia toda em capítulos. Dessa forma. E aí o pessoal aceitou. E na época existiam várias convenções, cada um dividia do jeito que queria. Mas esse cara foi lá e dividiu a Bíblia desse jeito. E todo mundo aceitou essa divisão. Falou, não, a gente vai aceitar e vai ser desse jeito. E aí só ficou esse jeito. Mas existiam outras divisões da Bíblia em capítulos. E aí quando foi 300 anos depois, Robert Estiel, sei lá como é o nome, ele também dividiu os capítulos em versículos. E aí agora a Bíblia tinha capítulos e versículos. Mas a Bíblia com capítulos e versículos surgiu 1500 anos depois da morte de Cristo. E aí deixa eu ver alguma coisa. Sim. E aí entra na questão. Como é que a gente sabe que a Bíblia não foi adulterada? Já pararam para pensar nisso? Porque é o seguinte: antigamente a gente não tinha internet. A internet tem nem 100 anos. Então, por exemplo, naquela época, lembra que eu falei do papiro e do pergaminho? Então, quando eles escreviam os escritos sagrados no pergaminho, acontecia o quê? Vamos supor que daqui 50, 30, 40 anos aquele pergaminho estava se decompondo. Então eles tinham que escrever em outro pergaminho para não se perder. Então de tempos em tempos eles tinham que estar transcrevendo os pergaminhos. E aí, nesse processo de escrita, poderiam haver erros de escrita. E ele está trazendo o erro de um pergaminho para outro. E aí na teoria seria uma possibilidade de acumular erros na Bíblia. Não estou dizendo que eu acredito que existe erros, né? Estou dizendo que é um processo suscetível a erros, quando você transfere de um pergaminho para o outro. E aí, naquela época tinha esse processo de transcrição, e aí eles iam passando, né? De geração em geração os pergaminhos. E aí eu pergunto, por exemplo, imagine que, pois vocês sabem que existe a Constituição brasileira, né? Que é a maior lei do Brasil, sabe? Aí, vamos supor que essa Constituição original dela se perde, tipo, os caras destruíram, queimou. Como é que eu vou saber a lei? Eu vou pegar todas as cópias que existem e conferir o que é que tem de igual. E aí, se bater, eu sei que é verdadeiro que aquela lei realmente existe. Então a Bíblia é mais ou menos isso. Eles pegam as diversas cópias que existiam no passado e eles vão comparando
para ver o que é igual. E aí eles testificam que aquilo é verdade. Então, por exemplo, até 1948, o escrito mais antigo que a gente tinha da Bíblia datava de 900 depois de Cristo. Então, por exemplo, a Bíblia foi escrita, começou a ser escrita 1500 antes de Cristo. Mas o papiro mais antigo que eles acharam era de 900 depois de Cristo. Então eles poderiam pensar o seguinte: peraí, a Bíblia foi inventada 1000 anos depois de Cristo. Isso tudo é invenção que os caras trouxeram para a gente, entendeu? Então, na teoria, eles poderiam falar isso. Mas só que aí, como foi em 1948, eles acharam aqueles manuscritos no Mar Morto, que acho que você já ouviu falar, que era uma caverna embaixo da terra que tinha escritos bem antigos, que datavam até, se não me engano, de 100 anos antes de Cristo, ou era 400 anos antes de Cristo. Então eles já estavam mostrando que existiam escritos realmente antigos lá. E aí esses escritos, eles faziam mais ou menos assim, ó. Lembra que eu disse que tinha uns rolos? E cada rolo era um livro da Bíblia? Não era uma Bíblia completa. Então, por exemplo, eles acharam que rolos de Jeremias, rolos de Isaías, de Mateus, de Lucas, e aí eles acharam milhares e milhares mesmo. Eles acharam tipo, a gente tem cerca de 5.000 cópias de manuscritos do Antigo Testamento em hebraico. 5.000 cópias antigas. Então, por exemplo, como é que eu sei que realmente a Bíblia não foi adulterada? Eu vou comparar esses 5.000 manuscritos da Bíblia em hebraico e ver o que eles têm parecido ou diferente. Lógico que tem uma diferença de um manuscrito para o outro. Aí você vai dizer: nossa, você está dizendo que a Bíblia está errada? Não, é porque no processo de copiar, a gente comete erro. Então, quando ele foi copiar para um manuscrito, tinha erros, mas no outro não tinha aquele erro. E aí você tinha 5.000 cópias para ver o que estava certo e o que estava errado. Então eles conseguiram conferir cerca de, não sei se é 95% ou 99% da Bíblia, para ver que realmente está certo. E aí os outros 5% são coisas que não são tão relevantes. Por exemplo, vamos supor que tem, eu vi lá eles falando, por exemplo, no Antigo Testamento tem uma parte que fala santo, santo 2 vezes, mas nos manuscritos está santo, santo, santo 3 vezes. Não é algo que vai mudar na minha fé, entendeu? Então, tipo, são pequenas mudanças assim que os manuscritos estão diferentes. Mas ele conseguiu comprovar a Bíblia desse jeito e ver que os manuscritos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, eles conseguiram encontrar até 200 anos depois de Jesus Cristo. Então, tipo, são manuscritos bem velhos, para mostrar que a Bíblia não foi uma invenção humana, mas foi algo tipo, feito por Deus mesmo. E aí, eles conseguiram comprovar, né, que a Bíblia, ao longo desses anos todos, não sofreu mudanças. E aí, por exemplo, as Bíblias que a gente tem hoje, principalmente de 1948 para cá, elas não são mais traduções de outras línguas. Por exemplo, quando João Ferreira de Almeida, que é a peça bíblica que a gente tem, ele começou a traduzir a Bíblia, ele estava traduzindo, eu não lembro, não sei se foi do suíço, de um país lá da Europa, de uma língua que tinha. Aí depois ele traduziu do hebraico mesmo. Holanda. Alguma coisa assim. Aí depois ele foi e falou: não, tem que fazer uma tradução fiel mesmo. Aí ele foi lá para o hebraico. Sendo que toda tradução da Bíblia, ela é de acordo com uma família de manuscritos. Então, por exemplo, vamos supor que a João Ferreira de Almeida se baseou nos manuscritos alexandrinos. Mas aí tem os manuscritos, eu anotei aqui, vaticanos, sinaítico, tem várias famílias de manuscritos. Então, por exemplo, tem a tradução Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová. Eles se baseiam em outra família de manuscritos, entendeu? Então, cada tradução ela vai pegar uma família de manuscritos. Então, por isso que muitas vezes você vai ver um pouco de diferença de uma Bíblia para outra.
porque um se baseia em uma família de manuscritos e outros em outra. E aí, a Bíblia, em português, em qualquer língua, ela vai conter erros, porque são erros de tradução. Porque a Bíblia é inerrante sem erros, é a Bíblia no original. Mas a Bíblia, na nossa tradução, ela pode conter erros. Mas são erros que vão comprometer a Bíblia, entendeu? Mas também seria errado da minha parte dizer que não tem esses erros. Porque são erros linguísticos. Por exemplo, eu traduzi uma coisa do inglês para o português. Pode ter problemas, porque é uma tradução. Mas só que aí, tipo, a gente, cada dia mais, o pessoal está trabalhando para melhorar. Além de que o hebraico e o grego, eles são línguas mortas. Então, o que quer dizer? Existem termos e a gente não sabe o que significa. O aramaico. Também. Então, tem termos que a gente não sabe o que significa. Tem expressões idiomáticas que a gente não sabe o que significa. Por exemplo, imagine hoje a expressão: o gato bateu bater as botas. Quem sabe quer morrer. Aí vamos supor que está escrito aqui no papel, e daqui 2000 anos vem um cara e vai ler isso. Aí vai dizer: gato bateu as botas. Aí vai pensar: peraí, gato bateu as botas, eu acho que ele não está falando de um gato que bate bota. Mas será que esse gato bateu as botas se refere a uma pessoa que anda rápido? Ele vai deduzir, entendeu? Porque ele não estava na época. Aí a mesma coisa a Bíblia, tem expressões lá que muitas vezes a gente pensa que é aquilo, mas não é, porque se perdeu o significado, porque é uma linguagem morta, é uma língua morta. Entendeu? Então por isso que a gente tem que tomar muitas vezes cuidado com as expressões. A gente chama isso de expressão idiomática. É uma expressão da língua, né? Que tem um significado específico. E aí